Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá o like, comenta, compartilha. Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dar aquele like, comentar e compartilhar. Caso queira ajudar o canal, Pix na tela, também na descrição do vídeo. Ou se preferir, tem um Valeu Demais no YouTube, que é aquele coração com cifrão, qual deixa a foto do lado para você identificar melhor. Muito obrigado a todos que estão ajudando o canal, tá? E peço também que você se inscreva no meu canal secundário, Quebre Toda a Cidade, assuntos aleatórios, reações a notícias eu tenho lá. E vou dizer, se eu precisar postar lá o nosso conteúdo aqui do canal Deixa o Palmeirense Falar, caso aconteça qualquer coisa, você já vai estar inscrito lá, tá? Não custa nada, é de graça para você e me ajuda, beleza? Vamos falar aqui dessa discussão, né? Um choque de realidade, na verdade, é que o Mauro César e o Flávio Prado dão pro Corinthians, cara. Tipo assim, chega a comparar o Palmeiras com o Corinthians, fala do Corinthians de uma forma bem forte, o Mauro César, né? Praticamente assim, o torcedor do Corinthians, muitos anos aí pra cá, tá sendo feito de trouxa e não tá percebendo. É mais ou menos isso que eu entendi. E o Flávio Prado, ele fala sobre o que acontece dentro da gestão do Corinthians, do porquê do Corinthians está dessa forma, que está sendo gerido dessa forma, e o que pode acontecer, né? Tipo assim, uma hora a bolha vai estourar no Corinthians, essa que é a verdade, né? Mas vamos ver o que eles falam aí, não vou ficar adiantando aqui não, aí depois você coloca no comentário, beleza? Vou ficar do ladinho aqui, ó, vamos ver lá o que estão falando. Ó, só pra deixar clara, né, essa hegemonia do Palmeiras contra o Santos. Já são 11 partidas sem perder, tá? O Palmeiras contra o Santos com 9 vitórias e 2 empates. O Palmeiras não perde há 11 jogos pro Santos e são 9 vitórias e 2 empates. Contra o Corinthians, dos 12 últimos clássicos disputados pelas equipes, o Palmeiras possui um aproveitamento bem superior. O Corinthians só venceu um desses 12 confrontos. Então, somam-se aí 6 vitórias do Palmeiras e 5 empates, com só uma Tem as datas desses confrontos? do Corinthians. Quando foi o primeiro? Ó, eu vou conseguir agora com a nossa produção de todos, do Santos, Corinthians e São Paulo. Quando foi o primeiro? Eu vou até pedir para nossa produção para pegar. Ó, com o São Paulo é desde 2015, tá? O Palmeiras jogou 35 vezes contra o São Paulo e tem o dobro de vitórias do rival. São 16 vitórias do Palmeiras contra 8 vitórias do São Paulo e 11 empates. Isso desde 2015. Contra o Corinthians, que é o que o Mauro pediu pra gente levantar, a gente vai buscar com a produção, mas só repetindo os números então. 12 clássicos disputados. O Palmeiras possui 2020. Desde 2020. São 12 clássicos disputados. Quem era o presidente em 2020? 2020... Quem era o presidente do Corinthians em 2020? Não era o Andrés? Era o Duílio, né? Já era o Duílio. Tá acabando agora o mandato dele. Claro, do Duílio, então. São 3 anos. São 3 anos, então em 2021 que ele entrou. Esse é o último ano. Quem era o presidente antes do Duílio? Quem era do É o Corinthians? Andrés Santos. Não. Foi o Andrés até 2020? Ele voltou. É isso aí. Ou seja, na gestão do Andrés mais do Duílio, 12 partidas, o Corinthians ganhou uma vez do Palmeiras. Hashtag gestão, né? Um sucesso. Isso é pauta. Não vejo essa pauta em lugar nenhum. Já procuro, não encontro uma matéria sobre esse tipo de coisa no noticiário do Corinthians. É o noticiário mais agenda positiva que eu falo, né? Do país, dos grandes clubes. Impressionante. Olha a pauta aí. É o que chamam de clubista, você acha? Não é clubista, assim, é ameno demais. O clube tem dívida, o clube não ganha campeonatos, o clube não ganha do seu rival. Mas você não vê isso. Aí Contrata jogadores caríssimos. Contrata jogadores sem ter uma boa condição financeira para isso. Aí o clube é eliminado pelo Ituano. No dia seguinte, eu vi gente escrevendo sobre contratação. Gente, contratação. Pelo amor de Deus. Sabe? Até outro dia era plantão na madrugada. Flamengo jogando contra Del Valle. Todo mundo lá vendo pênalti na madrugada. Vitor Pereira. Textos prontos para entrar na rede social. Chapando em cima do cara. O Vitor Pereira perdeu mais uma. Olha a pauta aí, cara. Na gestão do ex-presidente, que dá muitas entrevistas e tudo, não sei por que as pessoas querem ouvir, não tem nada para dizer. Você é um que entrevista. A gente que entrevistou ele no Reis da Resenha. Não tem nada a acrescentar. Dizer o quê? Falar da dívida que cresceu na gestão dele, falar sobre, por exemplo, isso aí
Começa a gestão eu dele. acho bom entrevistado. Eu acho péssimo, não tem nada para dizer. Eu não perco meu tempo com isso. Mas ele já foi presidente 2 vezes do Corinthians. Sim, mas não tem nada para dizer. Não é uma pessoa que tenha algo a dizer que me interessa. Eu gosto de ver pessoas inteligentes, que têm algo que acrescentar, que vão dizer coisas legais sobre o futebol, sobre outros assuntos. Meu tempo vale ouro. Eu não concentro meu tempo, eu não leio livros patéticos que estão por aí, essas coisas. Eu não perco meu tempo. Pelo amor de Deus. Então você pega, por exemplo, o final da gestão do André Santos e toda a gestão do Duílio. Os caras tiveram uma vitória sobre o Palmeiras, que é o seu grande rival. Uma vitória. O Vasco ganhou 2 vezes do Flamengo de 2021 para cá. O Vasco estava na 2ª divisão. Ganhou agora na semana retrasada e ganhou uma em 2021. O Vasco, nesse período, tem mais vitórias sobre o Flamengo do que o Corinthians sobre o Palmeiras. Eu estou falando do Flamengo, que a gente falou. Flamengo e Palmeiras são os top de linha hoje. O Vasco andou pela 2ª divisão e conseguiu vencer o Flamengo mais do que o Corinthians consegue vencer o Palmeiras. É um negócio para parar e pensar. Isso é pauta, né? Colegas podem esmiuçar isso aí, entender, lembrar as derrotas, como foi essa única vitória, né? O que aconteceu. Além disso, o Palmeiras ganhou um Paulistão em cima do Corinthians, nesse período, e eliminou o Corinthians na semifinal no ano seguinte. Antes disso, teve o título do Corinthians em cima do Palmeiras dentro do estádio do Palmeiras, né? Houve isso também, antes, né? Com torcida única, inclusive. Mas você vê, é um recorte da história desse clássico, desse confronto, assustador. Porque, como disse o Fausto, o Corinthians ainda contrata jogadores caros. Forma elenco. Olha quanto deve custar por mês Gil, Fagner, Fábio Santos, Cássio, Roger Guedes, Yuri Alberto, Paulinho, Renato Augusto, Juliano. Não são jogadores. Luan, também contratado durante esse período. Eu falo essa gestão porque é o mesmo grupo político. A gente fala de política de clube, é o mesmo grupo. Você falou Fausto Vera? Fausto Vera, que foi contratado. São jogadores, ou contratação cara, pagando uma multa rescisória que não é baixa, ou jogadores que têm remuneração alta, são jogadores de destaque, é uma folha elevada. E não consegue ganhar um jogo do Palmeiras. E se você pegar o recorte e voltar aí até esse período, você ainda vai pegar um período pré-Abel ainda aí, então, se bobear, hein? Eu não sei quando foi a primeira data do jogo inicial, 2020, o Abel chegou em 2020, está arriscado a ter jogo ainda antes, na época do Luxemburgo ainda e tudo mais. Ou do Cebola, naquela breve interinidade, mas não teve. Agora, ô Mauro, era uma diretoria também que parecia ser vitoriosa, né? Porque ele também conquistou ali os títulos, né? O Mundial, a Libertadores. Quanto tempo tem isso? Não, sim, mas então ele conquistou os principais títulos do Corinthians. Não, mas isso que eu digo, porque o torcedor falou, essa diretoria vai ser positiva. Tem algumas coisas que foram construídas no Corinthians. Seguindo o debate, Mauro, porque ele começou, né? Vitorioso, trouxe o Ronaldo, aí ganhou o Copa do Brasil. Isso foi em 2009. Nós estamos em 2023, gente. Nessa época, o Palmeiras estava numa situação dificílima. Ganhou um Paulista em 2008, com Valdívia de grande jogador do time. Depois teve rebaixamento, ganhou uma Copa do Brasil, caiu no mesmo ano, que foi a última Copa do Brasil, são os times da Libertadores 2012. E o Palmeiras se reconstruiu. E o Corinthians, com o mesmo grupo político, o único que não é do grupo mais é o Mário Gobi, né? Que depois virou oposição. Foi eleito pelo grupo. Foi eleito pelo grupo. Esse grupo político não perde uma eleição no Corinthians desde o rebaixamento. Acho que 2007, não é? Foi 2007 caiu, aí o 8 jogou a 2ª divisão e 9 retornou na primeira. O seu do Alíbio saiu, 2006, 2007. Exato. Não. Rebaixamento é 2007. Mais de 20 anos, gente, é muito tempo. Agora, isso é uma pergunta. O que aconteceu com uma diretoria que começou super positiva, né? Porque eu digo em questão de títulos. Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, é o último campeão mundial brasileiro. Por que essa diretoria que está no poder há tanto tempo deixou de ser uma diretoria vitoriosa para ser uma diretoria de fracasso? Talvez esteja no poder há tanto tempo. Eu acho isso. Quando você está falando. Se você está falando de empresa, essa é a diferença. Empresa, você muda o CEO. Que é como eu considero Palmeiras e Flamengo, sem entender profundamente como vocês, mas, enfim, são as empresas, você muda o CEO. Ou Bragantino, você muda o CEO. Quando são partidos políticos brigando entre eles, quando um partido político fica muito tempo no poder, se ele não tiver nenhum tipo de oposição, ele pode fazer alguma coisa que presta, dependendo de como a coisa funcione. O São Paulo funcionava assim lá atrás, né, quando tinha os cardeais e tal, e era um negócio legal. Só que era um tempo que os caras punham dinheiro do bolso, era uma coisa diferente. Ou então você fica uma grande briga de políticos e fazendo negociações para se manter no poder. E aí você fica a sua grande preocupação é o poder, e não títulos, não vitórias, não conquistas. Você não consegue, você faz uma coisa, você faz outra. E aí a empresa vai embora e a briga política fica lá dentro. E não acrescenta nada. No caso do Corinthians, eles ganharam, pegaram hegemonia, tem que fazer negociações para ficar no poder e tal. E
E aí, meu amigo, a empresa está indo, embora. O primeiro mandato do Andrés, o Corinthians deu um salto extraordinário. O Corinthians começou a ter o time, fez o CT. Foi quando veio o Ronaldo, deu uma dimensão gigante pro Corinthians. O Mauro citou uma coisa que é verdade, vieram as dívidas também, mas o Corinthians, ele treinava num container, eles trocavam num container. Então deu realmente uma subida legal. Você falou, bom, agora chegaram os caras. Eles estão fazendo uma coisa bacana, estão gastando, mas eles vão continuando no poder. Qual é a lógica? Eles vão acertar tudo e o Corinthians muda de patamar. Nada, parou ali. É meio que o São Paulo soberano, sabe? Do Juvenal. Somos demais. Não precisa. O Leco já sobra, né? Eu não lembro do Kia. O Kia foi antes disso ou não? Foi antes. Foi depois, né? O Kia foi na época do Tevez, pô. O Kia foi antes. O Kia era o Alberto Alibe. Ele chegou para tentar profissionalizar, lógico que dentro do esquema dele, e o Alberto Alibe quis dar um boné nele. Aí ficou pagando o Nilmar durante... O Nilmar fazia gol no Inter contra o Corinthians e o Corinthians pagava. Quer dar nó no Kia, pô. Não, pelo amor de Deus, né? Ele fazia assim, ele mandava vir, tem uma conta aí de 500 mil, manda o cheque. Então, assim, entra um cara, entra uma empresa, seria uma espécie de uma primeira SAF, entre aspas. Não estou dizendo se era certo ou errado, só estou citando o fato. E aí o Kia chega, contrata o Tevez, contrata o Mascherano, vem com uma estrutura profissional e tal. Óbvio que no interesse dele, mas muda de patamar. Chega com grana, chega pesado. O que seria hoje um aporte financeiro grande? E aí o Alberto Alibe fala, não, você pode botar dinheiro, mas eu administro. Né? Aí mandava as contas não muito claras e o que mandou alguns cheques. Depois ele parou. E aí parou de pagar. E aí deixou. Só que ele fazia tudo em nome do Corinthians. E ele foi embora e deixou pro Corinthians pagar. Ali começa um buraco. Aí cai o do Alibe, o Andrés assume e dá uma virada realmente, que a gente citou aqui, e aí, beleza. Inclusive, proíbe a sequência de mandato, um mandato único e tal. Mas ele não sai do poder, ele vai levando. E aí, deitando em cima daquilo que ele fez no primeiro ano. E aí vira isso aí, o Corinthians vai piorando, dívida, não tem dinheiro, não entra receita, não entra nada, e dívida, mas continua gastando como se tivesse dinheiro. Ele tem dívida, mas ele gasta como se não tivesse. Faz estádio bilionário. Não, o estádio ainda foi em cima daquele primeiro projeto que, teoricamente, teria dinheiro. E aí, velho, samba, se você não paga e você vai gastando cada vez mais, você vai sambar. Por que gasta? Porque tem que dar satisfação. Porque são partidos políticos brigando. Você não pode te dar o luxo de não... vamos contratar o Yuri Alberto a qualquer preço. E é qualquer preço mesmo. Dá quem tiver que dar, faz o que tiver que fazer. Vamos trazer o cara, porque o cara funcionou. Duvido que a Leila fizesse isso, por exemplo. Por quê? Não é a Leila, é o Palmeiras. A estrutura do Palmeiras não permitiria uma situação dessa. Não dá. Tem uma estrutura para isso, tem um dinheiro para isso, então não vai fazer. Mas é isso que eu falo, o Palmeiras já foi zona, o Palmeiras já foi bagunça. Isso. Então dá pra ajeitar, mas a gente não tem otimismo nenhum. Mas é óbvio. O que a gente tá vendo pelo que a gente tá falando aqui é que não tem otimismo Paulo nenhum. Nobre só tem um, né? Paulo Nobre só tem um, né? É claro. Mas não tem nenhum corintiano que seja um Paulo Nobre? Não tem nenhum São Paulo. Talvez tenha, mas não consiga, não tem o saco que o Paulo Nobre teve para ter um monte de dificuldades, brigar em eleição e tal, não sei o quê, e largou. Então, por exemplo, o São Paulo tem o Abílio Diniz. O Abílio Diniz, ele não põe um centavo no São Paulo. Fica lá, corneta aqui, corneta lá, mexe ali, mexe aqui. Então, é a opção dele, ele não quer ser presidente, ou se quer ser, não tem saco para ficar brigando em eleição, não sei o que e tal. Não tem os caras para fazer. Mas o cara vai ter saco de ficar brigando politicamente? O cara não vai estar melhorando. O Paulo Nobre teve esse saco. Ele foi, e brigou, e perdeu a eleição, ganhou a eleição. Até que uma hora ele ganhou a eleição. Aí, beleza, agora eu vou fazer o trabalho que eu quero fazer. Mas cansou de ter dificuldade lá dentro. Tinha saco pra isso, né? Tem cara que não tem. O cara tem condição, tem estrutura. Tem corintianos que poderiam transformar o Corinthians numa potência. São paulinos também. Mas não tem acesso, não consegue chegar. E aí, galera? O que acharam aí? É uma paulada que o Mauro César deu no Corinthians aí, né? Um choque de realidade, né? Vamos falar a verdade, né? Mas quanto tempo o Corinthians não ganha do Palmeiras, ou tipo, nos últimos 12 jogos só ganhou um, cara. Complicado o negócio pro corintianado aí. A galera tem esperança, né? E o que tá acontecendo no Corinthians? A gestão política, né? Contrata jogadores caros, né? Muitos jogadores já, quase ex-jogadores também. Então, complicado o negócio aí, né? Se o Corinthians não se acertar, rapaz, vai ficar feio, né? Vai ficar anos e anos aí, sofrendo aí, não conseguindo ganhar no maior rival. E aí você já viu, né, velho? Não ganha título também, né? O que você acha? Coloca no comentário aí. Valeu! Até mais.